Olá, ouvinte! Tudo bom com você? Aqui é Fernanda Eggers e hoje eu vou falar de um joguinho lindo que, como você deve saber, eu terminei recentemente lá na twitch.tv/despautada. Durante o mês de agosto e um pedacinho de setembro, eu joguei um joguinho que é uma gracinha chamado Unravel. E se você perdeu eu jogando na live com o final dele, agora pelo menos vai ouvir o que eu achei. E tem sinopse oficial, vamos ouvir? Unravel introduz Yarny, um novo, adorável e carinhoso personagem feito de um único fio de lã, que vai se desemaranhando conforme você se move. Inspirado pelas paisagens únicas e espetaculares do norte da Escandinávia, Unravel é um jogo de plataforma e quebra-cabeças com base nas leis da física e que possui um visual impressionante. Usando seu fio de lã para se pendurar de um galho em outro ou pegar uma carona em uma pipa voadora, nenhuma façanha é grande demais. Yarny é trazido à vida como representação dos laços que unem aqueles que se amam. Embarque com Yarny em uma aventura aparentemente maior do que a realidade para se reconectar com as memórias de uma família perdidas há muito tempo. Contada sem palavras, experimente esta história empolgante e profunda sobre o amor, esperança e a jornada da vida. Então, vamos primeiro falar do que se trata e aonde encontrar o jogo. O jogo é da EA Games e foi lançado em fevereiro de 2016. Dá para encontrar pro Xbox, PlayStation e PC. Eu joguei no Xbox. A produtora do jogo se chama Coldwood Interactive e fica em uma cidadezinha sueca chamada Uma. Então, o jogo tem um cenário todo escandinavo e isso faz todo sentido. Não é exatamente um jogo barato, pelo que eu vi na Steam e nos sites oficiais, que vão estar todos linkados lá no medium.com/despautada. É só procurar o texto, que vai ter o mesmo título desse episódio, ou então clicar nesse primeiro link da descrição, que você vai direto para lá. Enfim, pode não ser um jogo barato, mas é lindo! E aí o que acontece? É um jogo que a gente comprou numa promoção, se eu não me engano. Ou veio no pacote da gente. Eu acho que a gente comprou na promoção. Porque eu não paguei esse preço que a Steam tá pedindo, não. Mas confesso que eu realmente não vou lembrar quanto foi que a gente pagou. Então, a gente joga com o Yarny, que é um bonequinho feito de lã vermelha, bem petista, bem comunista, com chifrinhos, do jeitinho que gado surta. Meu coração, de vermelho vive o coração. O jogo começa com uma vovó subindo as escadas com um cesto de lã nos braços e o novelo de lã vermelha cai e rola pelo chão. Então aparece o bonequinho, que será o nosso protagonista. A descrição do site diz: ao longo do caminho, desbloqueie com Yarny uma história sincera, reunindo os entes queridos de uma família. Contada sem qualquer palavra, Yarny é o laço que amarra tudo de novo. Inclusive, uma das pessoas da equipe de criação, que eu não vou tentar dizer o nome, Fallen, disse que a lã de que é feito Yarny representa o amor e que vai se desenrolando à medida que este se afasta daqueles que ama. O que faz sentido, porque passamos o jogo inteiro coletando memórias da avózinha e a cada fim de fase a gente coloca um enfeitinho de lã na capa de um livro e um pedacinho da história aparece pra gente. Quando a gente vê no final do jogo a coleção de fotos, a gente vê esses enfeitinhos que a gente coleta pro livro pendurados em vários lugares e com várias pessoas. Então, o efeito de todos estarem conectados e terem alguma relação realmente rola. Até esse momento, parece que os fios estão meio soltos. E aí, as fotos da história dão aquele puxão que deixam a linha tensa, mais visível, e o laço entre todos aparece. Me lembrou um pouquinho a lenda Akai Ito, ou Fio Vermelho do Destino. É uma lenda oriental, originalmente chinesa, que diz que aqueles que são ligados pelos deuses por esse cordão estão destinados a ficarem juntos, independente da hora, local ou das circunstâncias. Então, eu vou deixar o link disso lá no medium.com/despautada, que é interessante, mas já é uma outra história. E aí, o que foi que eu achei do jogo?
Foi um joguinho muito delicinha de jogar. Tá bom, eu me estressei horrores, e quem acompanha a live viu. Mas pensando em retrospecto, eu achei muito divertido. Não é um jogo mamão com açúcar, mas também não é impossível. E me estressar faz parte do rolê. É um jogo de plataforma com vários desafios, vários puzzles que você vai resolvendo usando a sua LAN e elementos do cenário e confiando nas regras da física. Aí lembra que eu comentei lá em outros episódios que eu falei de jogo que eu tenho uma tendinite fodida nos 2 pulsos? Então, eu não senti dores jogando esse jogo. Agora, eu fui jogar o Unravel 2, que é de dupla, com o meu marido, e algumas coisas da jogabilidade mudaram. E aí nesse, o meu pulso sofreu. Mas vamos voltar para o primeiro jogo. Enfim, eu achei uma delicinha de jogar, eu amei os cenários. Eu notei que eles passam por todas as estações do ano. Ele começa na primavera, aí passa pelo verão, pelo outono e pelo inverno, até terminar reiniciando o ciclo na primavera. E aí, cada fase vai ter memórias relativas àqueles períodos e você vai entendendo tanto a história da família quanto a história dos arredores. Então, vai ter as crianças brincando com plantas e bichinhos na primavera, vai ter a viagem para a praia no verão, um acampamento com um protesto contra uma grande corporação destruidora de meio ambiente no outono e pessoas apartadas e terra devastada no inverno. Claramente, o jogo tem posicionamentos bem demarcados. Não existe neutralidade, porque o mundo não é neutro, né? Neutro só shampoo de bebê. Um deles é contra a exploração e devastação do ecossistema em prol do capitalismo e do lucro a todo custo. E outra, que pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acho que tá lá, é contra a LGBTfobia. E aí o que acontece? Enquanto eu estava escrevendo essa pauta, eu não tinha revisto as minhas sessões. Porém, depois eu fui lá nos vídeos que eu deixei no YouTube e reassisti as coisas e vi alguns detalhes da última sessão, né, da última live que eu fiz com esse jogo. E tinha um monte de indicativos fortes de que a neta da dona da LAN é LGBT. Aí, se ela é lésbica, bi, pan, é com ela. E ela não diz, porque a história não é sobre isso. Mas tá lá, tá presente e tá presente como um dilema, né? Não é uma coisa que você vai resolver, mas é algo que existe e é algo que afeta a pessoa cujas memórias você tá coletando. E aí o que acontece? Não dá pra saber de nada com certeza. A gente só pode inferir pelas lembranças, fotografias e textos que vão aparecendo no livro a cada fim de fase, mas do mesmo jeito que a gente percebe a comoção contra a indústria poluente, também dá pra perceber que rolou uma treta e um apartamento de relações familiares. Aí aparece uma mulher jovem andando na beira dos trilhos do trem junto com outra. E aí fica aquela amiga, amante. Eu fico com a segunda opção. E outras imagens do jogo me levam a inferir isso. E aí, como eu disse, né, eu reassisti o final do jogo e pra mim ficou bem claro. Os textos e as lembranças de eventos posteriores também mostram um arrependimento por parte da geração mais velha e uma reaproximação. Eu tô aqui assumindo que são mãe e filha, mas talvez sejam avó e neta, e as crianças que aparecem no fim do jogo sejam bisnetas da dona do Yarny. Esse povo que tem qualidade de vida, equidade de gênero e pouca diferença salarial costuma viver muito, sabe? Eu também acho que pode ser uma história LGBT-friendly, porque no fim do jogo aparece eles dizendo que são uma equipe diversa em relação a gênero, identidade sexual e tudo mais. E aí eu acho bem legal que uma indústria de games que é tida como tão masculina, né? E tão cis, hétero, macho, qualquer coisa assim, tem essa diversidade, porque é isso, nós de todos os tipos e gostos e orientações e posicionamentos gostamos de videogame, é uma mídia maravilhosa.
E até o pós-jogo é lindo. Dá pra ver todas as fotos dos lugares que as pessoas usaram como referência. Tem o bonequinho de lã da vida real, e isso foi muito legal de ver. E aí não dá pra ver eu chorando com o fim do jogo, porque deu erro no OBS e o meu áudio não foi pra Twitch. Então eu não salvei o vídeo no YouTube, porque seriam apenas as cenas do jogo e a minha cara bicuda e inchada. E olha, foi muito frustrante chegar no fim do jogo e descobrir que meu áudio não estava saindo. O advogado falou que isso não está correto. Não é um jogo longo. São umas 12 fases, sendo que a última se abre apenas depois que a 11ª termina e já começa de cara. E é a coisa mais linda e mágica e deixa o coração da gente muito fofinho. E a internet diz que são umas 6 horas para terminar o jogo. Se você quiser explorar 100%, pegar cada botãozinho escondido, umas 13 horas devem dar conta. Eu não sei. Eu acho que eu devo ter levado umas 13 horas. E eu não sou, né, a colecionadora de botões. Tinha fases que eu saí com um botão, acho que teve fases que eu saí sem botão nenhum, só com as memórias mesmo para o caderno, e foi isso. Eu fiquei pensando, né, nesse cenário em que a gente está no momento, que eu tô gravando logo depois do primeiro turno das eleições, e eu espero que esse episódio vá ao ar antes do segundo turno. Quando aparece no jogo isso do apartamento entre as famílias, me vem o quê? Se a garota e a avó, pra mim ela é a avó como aquele... Ela é o símbolo da avó, né? Ela é o arquétipo da avó. Não necessariamente que ela seja a avó da menina, porque, como eu falei, não dá pra ter certeza se ela é avó, se ela é mãe, o que é. Mas houve uma briga, se fica ali muito claro no jogo que há uma briga e há um afastamento e a menina sai de casa, e aí você pensa, como ela tá junto com outra menina, com outra mulher, assim, elas muito jovens, talvez logo saídas da adolescência e tal. Como tem isso... Me perdi. Como tem isso, eu fico pensando logo no tipo de conflito que existe. Por ter uma outra mulher junto com ela, eu penso logo numa pauta LGBT. Porque me parece isso, uma não aceitação de que aquela pessoa da família fuja ao padrão heteronormativo e tenha um romance com outra mulher, né? Que se apaixone por outra mulher e queira viver o amor com ela. Então rola uma não aceitação, e essas pessoas tiveram sorte de anos depois poderem se reencontrar e fazer as pazes. Uma coisa que a gente tá vendo agora de novo é uma não aceitação de parentes por questão de partido político. E aí eu tenho um posicionamento muito claro em relação a isso, porque as pessoas que eu conheço, claro, meu círculo social, né, tem um recorte aí, mas as pessoas que eu conheço, elas querem estar próximas da família, elas querem que a família entenda que um voto em Bolsonaro nesse momento é a pior coisa que elas podiam fazer, e que elas lembrem do que foi vivido durante a pandemia. Os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Quando você estiver lá, falta de ar, você vai pro hospital. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Sabíamos da potencialidade do vírus, mas não estou aqui para orientar ninguém. Folha, cala a boca, não te perguntei nada. E não só na pandemia. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas.
Entrei um pintão clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha uma... Eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você, que você não merece. Bolsonaro, então, com o microfone desligado, começou a gritar pedindo direito de resposta. Exaltado, ele subiu à mesa da Câmara gritando com a deputada Maria do Rosário, que presidia a sessão. Deficiência que vai usar da palavra. A senhora Agna Alves Cruz. Mas você é uma idiota. Você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde? Eu tô falando. Aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir. Sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Aqui na rádio, todos nós tomamos a ivermectina e nem ninguém pegou o Covid aqui na rádio. Mas cuidado que a ivermectina mata bicho. A ivermectina mata bicho, a gente toma cuidado, hein? Tu pesa aqui mais de 7 arroba, né? Como é que de repente a minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui. Pô, vou falar pra ela que isso é normal? Como? O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Esse dia do auxílio moradia eu usava pra comer gente. Tá satisfeito agora ou não? E daí eu queria ver o índice sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Daí a comitiva, ninguém quis ir. Vamos comigo lá, ninguém quis ir. Daí, como a comitiva não quis ir, que tinha que comer o índice, eu não queria me levar sozinho lá. Aí não fui. Eu comeria o índice sem problema nenhum. E de que elas lembrem de que foi o governo mais violento em relação a mulheres, LGBTs, pessoas pretas e tudo que não fosse dentro do ideal cidadão de bem tradicional. Até os católicos e a festa de Nossa Senhora Aparecida ele atacou, sem falar no caso de pedofilia. Maria do Rosário já o acusava de estuprador. Quantos casos mais existirão? As pessoas que estão presas nessa lavagem cerebral bolsonarista são aquelas que não aceitam, que só aceitam se você estiver ali para ser massacrado. E não são capazes de entender seu lado e não são capazes de aceitar que você ache o voto delas uma violência. E depois são as pessoas que se arrependem quando perdem o contato com filhos, filhas, irmãos, irmãs e adjacências, né? São as pessoas que depois vão se ressentir disso. Não que quem vai votar no outro candidato, porque a maior parte dessas pessoas não é petista, não é lulista, né? Não são pessoas que votariam no Lula ou no PT em qualquer outra condição, mas não estamos em condições normais, né? Essa é uma treta eleitoral bem diferente e eu nem queria entrar tão a fundo assim, mas foi porque foram coisas que aconteceram, que eu vi acontecendo ao meu redor, de tretas familiares. Teve tretas familiares que aconteceram na eleição de Dilma e Aécio, na época do golpe da Dilma, na eleição de 2018, obviamente, e que depois essas pessoas se aproximaram de novo. Mas as reações bolsonaristas costumam ser muito violentas e não tem pra que você ficar aceitando a violência, sabe? Então, coisas assim como sair do grupo da família estão sendo tratadas como um abandono familiar que você não pode lidar. E como assim você está saindo do grupo da família só porque eu vou votar no candidato que, se pudesse, daria um tiro no meio da sua cara, né? E aí depois ficam, ai, que arrependimento, mas não mostram uma real mudança, um real entendimento de que esse posicionamento faz mal às pessoas ao seu redor. E é aquilo, você pode fazer o que quiser da sua vida, desde que você não faça mal às outras, né?
e uma pessoa que está ali aceitando a zombaria por conta das mortes da Covid e aceitando a devastação absoluta do meio ambiente e veneno nas comidas de todo mundo e morte indiscriminada das pessoas. E agora a pedofilia. A galera que tava lá na Amazônia pesquisando assassinadas, o britânico e o brasileiro. Qualquer índio que estiver numa fronteira, assassinado. Pessoas na rua, porque estavam nas suas casas fazendo festa de seu próprio candidato, assassinados. Ninguém tá dando tiro na cara de ninguém por estar passeando com um carro completamente adesivado de verde, amarelo e 22 e aquela cara horrorosa daquele homem. Nem deveria, porque todo mundo tem o direito de se manifestar. Mas qualquer um que se manifeste em contrário é passível de morrer e o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nem um lamento, eu não sou coveiro, né? Vai acontecer um grande festejar. E aí eu fico pensando, já imaginou se um filho, uma filha de uma pessoa dessas que sai de vermelho, que tá lá com seus amigos, todos da esquerda festiva, num bar, leva um tiro na cara de um outro bolsonarista, depois você fica como, sabe? A última vez que você falou com ele foi pra esbravejar porque seu candidato é melhor, porque ele precisa reafirmar a masculinidade dele em discurso de campanha. Imbrochável, imbrochável. Ah, que nojeira! E aí depois seu filho morreu por um comparsa seu que achou que era de bom tom dar um tiro naquela pessoa. Então assim, é esse tipo de coisa que a gente tá convivendo. Essas pessoas nórdicas, escandinavas brigam, passam uns anos sem se falar, fazem as pazes e as pessoas conseguem entender o ponto umas das outras. Uma, desculpe, foi uma idiota antiquada, eu errei, você tem o direito de amar quem você quiser. E a outra, tudo bem, lhe perdoo e vamos todos ser uma família unida juntos. E provavelmente lá no íntimo dela dizendo, mas jamais esquecerei isso, mas essa sou eu. Era bom quando aqui no Brasil era isso também, né? Você brigava com as pessoas e quem estava errado reconhecia o seu erro e ia pra frente. Ou às vezes nem reconhecia o erro porque a gente sabe que tem uma parcela da população aí que é incapaz de dizer me desculpe. Mas que mesmo assim vocês ainda conseguem passar pelas coisas, achar um entendimento, conversar, achar um caminho comum e um lugar onde você pode estar com a sua família e as pessoas que deveriam te amar e te respeitar e não votar contra a sua própria vida. Enfim, esse não era para ser o desepisódio de política, mas eu estou muito nesse clima de eleições. Vamos voltar pro jogo! Tem como fazer o seu próprio Yarn. O site oficial tem o passo a passo e também vai estar lá no blog o link. Eu acho até que eu vou fazer um pra mim e se pá, eu faço um em live. Então fica de olho no Instagram e na programação da Twitch, porque se rolar uma sessão artesanato, vamos fazer um bonequinho de Yarn, a gente faz juntos! Como o jogo não tem falas, o trailer também não tem. Então, se der tudo certo, a música do jogo tá tocando aqui no fundo para você. Mas, de toda forma, você pode ver o trailer tanto no medium.com/despautada quanto no Instagram do Despautada. Então, se você quer ver um pouco dessa coisa linda, é só procurar por lá. E se você quiser me acompanhar nas jogatinas, eu estou ao vivo na twitch.tv/despautada, toda quarta-feira a partir das 8 da noite com as aventuras de Pitaia. E eu normalmente fico até meia-noite, então é só colar lá e trocar uma ideia comigo.
Eu também estou ao vivo nas quintas, mas aí é um pouquinho mais tarde, a partir das 10 da noite. E na quinta-feira eu vou jogar Assassin's Creed. Enquanto eu fazia o roteiro eu não tinha decidido qual, mas agora eu acabei de decidir e eu vou jogar o Assassin's Creed Origins. Então, quando esse episódio sair, eu já estou jogando. E lá no Instagram eu vou ter falado a respeito já, vai ter a postagem, que inclusive eu já agendei. Então, se você me segue, já sabe dos dilemas, já sabe o que eu escolhi, já sabe de tudo. E aí, eu estou no Instagram como @FernandaEggers, onde eu sou mais presente, eu posto nos stories, eu comento as coisas e tudo mais. E eu também estou no @Despautada, basicamente com updates dos episódios, dicas de livros, frases de livros e agora com a programação da Twitch, né? Eu também coloco lá, quando tem, as indicações dos episódios. Então a gente falou de um monte de série, um monte de filme, um monte de anime, um monte de coisa pra você acompanhar e tal, não sei o que. Vai estar no Instagram, separadinho, e você vai poder ver lá o que foi que a gente recomendou. E aí eu sempre tento responder as DMs e você também pode mandar o seu e-mail para despautada@gmail.com. Os links de redes sociais, de como mandar recado de voz e tudo mais estão na descrição desse episódio e também no blog medium.com/despautada. Muito obrigada pela companhia, te aguardo nas lives e até o próximo episódio. Com áudios de Daniela Mercury, Rita Von Ruth, Web Diva Tula Luana, BBC News, UOL, Jornal da Band, SBT Jornalismo, Locomotiva da História, O Globo, É o País, Programa Diferente, Os Pinguins de Madagascar e EA Games. Sabe beijar! Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo pra você.